E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Então, gente, nós estamos aí na apostila 3, aula 11 de Química B, tá? Introdução à Química Orgânica. Hoje nós vamos começar a falar de Química Orgânica, tá? Então, nós vamos falar aí da nossa querida Química Orgânica, uma matéria que eu gosto muito e muitos de vocês também gostam, eu sei disso. Eu já vi vocês falando para mim nesses anos anteriores aí. Então, lá, introdução à química orgânica. Primeira coisa que a gente tem que falar da química orgânica é o postulado de Kekulé, tá? É um alemão, tá? Este alemão, ele que começou os estudos, né, da química orgânica, então ele fala para a gente que o carbono ele é tetravalente. O que significa ele ser tetravalente? O carbono ele está na família 14 da tabela periódica, tá? Então, se ele está na família 14 da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele tem 4 elétrons para ser compartilhados, que significa essa tetravalência do carbono, porque ele pode fazer 4 ligações, tá? 4 ligaçõezinhas. O segundo postulado dele, a segunda regrinha dele, que fala que essas ligações são equivalentes. Ou seja, dessas 4 ligações, todas são iguais, tá? Então não importa se eu liguei de um lado, liguei do outro, liguei para lá ou para cá, não importa isso. O que importa é que todas são iguais, tá? São ligações iguais entre si, tá? E a terceira regrinha do carbono, que é o encadeamento. O que é um encadeamento? Encadeamento é que o carbono ele tem uma propriedade de formar cadeias, tá? Cadeias pequenas, cadeias médias, cadeias longas. Então eu tenho aí que o carbono ele consegue ligar entre si, né? Ligar com outros carbonos, fazendo cadeias, formando cadeias longas, tá? Cadeias de 2 carbonos, de 3, de 5, de 10, de 20, de 50 carbonos. Tá? Não importa aí quantos carbonos são, ele sempre vai ter essa propriedade de formar cadeias, tá? Então, ele forma a cadeia com 4 ligações e todas essas ligações são equivalentes, tá? O carbono também, por ser formado por ligação covalente, ele tem as propriedades de compostos de ligação covalente. Tá? Então, quais são as propriedades? Isso de um modo geral, tá, gente? Não são todos os compostos orgânicos que são assim, tá? A maioria dos compostos orgânicos, temperatura de fusão e de ebulição são baixas, tá? Por quê? Ligação covalente é temperatura de fusão e ebulição baixa. O melhor solvente para compostos orgânicos são os solventes apolares, tá? Porque uma cadeia carbônica, tá? Um hidrocarboneto, que é só carbono e o hidrogênio, né, que nós estamos vendo agora, ele é apolar. Então, voltando lá, a apolar se dissolve em apolar. Então, a água, por exemplo, não é um bom solvente para os compostos orgânicos, tá? Então, gente, o carbono ele faz 4 ligações. Então, cada vez que nós estivermos montando essas ligações com o carbono, a gente tem que tomar cuidado que vai ter ali, cada carbono vai ter que fazer as 4 ligaçõezinhas, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de cadeia carbônica, de cadeias carbônicas, né? Estão falando do encadeamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula molecular de um composto orgânico, tá? Então, fórmula molecular que nós já vimos lá atrás, é só os átomos e suas quantidades, ó, C2H6, tá? Então, C2H6 é a fórmula molecular de um composto orgânico, ó, porque eu tenho 2 carbonos, um ligadinho no outro, tá? Eu tenho aqui, ó, para este mesmo caso aqui, ó, a fórmula estrutural completa. O que é a fórmula estrutural completa? Então, eu vou montar a minha estrutura, tá? Indicando todas as ligações desse meu composto. Então, no meu mesmo composto, ó, C2H6. Então, ó, um carbono ligado no outro, tá? E cada carboninho aqui, ó, com os seus 3 hidrogênios. Aqui mostra pra gente, ó, um encadeamento. Aqui mostra pra gente as 4 valências, né, do carbono e mostra também pra gente as ligações equivalentes, tá? Porque, ó, eu tenho um carbono ligado no outro carbono, um do lado do outro, tá? E cada carbono tem que fazer 4 ligações, ó. Então ele fez, ó, 1, 2, 3,
4 ligações. Esse carbono aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Então mostra pra gente que o carbono ele é tetravalente, que todas essas ligações aqui são iguais, ó. Essas daqui são iguais, essas daqui também. Ah, mas essa daqui tá ligando carbono com carbono. Então eu liguei o carbono desse lado, mas eu poderia pôr esse carbono para cá, tá? Porque tanto faz, não importa onde eu estou colocando as ligações com os seus elementos, porque todas as ligações são equivalentes, mostrando lá do postulado de Kekulé, que fala para a gente que as ligações são equivalentes. Não importa onde está esses caras aqui, pelo menos por enquanto, né? Não importa onde está, que vai ser sempre equivalente, tá? Continuando aí, dos tipos, né, de cadeias, eu tenho a representação fórmula estrutural simplificada. O que é a fórmula estrutural simplificada? Olha lá, C2H6 de novo. Ah, mas aqui eu coloquei um carbono do lado do outro, coloquei H3. O que é esse H3? São as 3 ligações com o hidrogênio que estava lá na página anterior, tá? Eu só simplifiquei colocando desta forma aqui, tá? É uma ligação simplificada, tá? É a fórmula estrutural simplificada. Para moléculas orgânicas, né, para cadeias carbônicas, a gente usa bastante isso daqui, tá? A gente simplifica para não ficar ocupando tanto espaço na folha, tá? A segunda, a próxima, né, a segunda não, a próxima fórmula aí é a fórmula do traço. Também a fórmula do traço a gente usa muito, tá? O que é a fórmula do traço? É o traço, tá? É um risco, tá? É um risquinho, tá? Isso daqui, ó, indica para mim isso daqui. Nossa, mas cada ponta de uma molécula, cada ponta aqui do tracinho é um carbono com os seus hidrogênios, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, também é uma cadeia carbônica. Ah, cada ponta, ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, 3 carbonos com todos os seus hidrogênios, tá? Então, este cara aqui, ó, é um 1, 2, 3. É um C3. Ó, aqui, ó, o carbono faz 4 ligações. Então, ó, ele está fazendo, ó, uma ligação só. Então, aqui tem 3 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele faz uma ligação para cá, então tem 3 hidrogênios aqui. Esse carbono aqui dessa ponta, dessa quina, então está fazendo 1, 2, 2 ligações, então tem 2 hidrogênios aqui em cima. Então, esta molécula aqui, ó, ela forma para mim, ó, C1, 2, 3, H3, 6, 7, 8. Então, C3H8, tá? Então, isso daqui é uma fórmula de cadeia carbônica, tá? Nós temos aí também, utilizando ainda, né, o modelo de traço, né, a fórmula de traço, nós temos ali, ó, modelo de cunha e traço. O que é o modelo de cunha e traço, tá? Então, ó, a molécula de o carbono, né, ele faz 4 ligações. Então, a fórmula estrutural dele, então, eu tenho que colocar, né, montar a minha molécula. Lembrando em geometria molecular, quando a gente fala de compostos orgânicos ou compostos moleculares. Então, o carbono faz 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, a geometria do carbono é tetraédrico, tá? Então, se ela é tetraédrico, ela não é plana, tá? Então, eu vou ter moléculas, átomos para frente e átomos para trás do papel, que nem eu mostrando aqui para vocês, tá? Então, ó, isso daqui é uma ligação, isso é uma ligação, isso daqui é uma ligação comum, tá? Isso daqui também é uma ligação comum. Só que essas duas ligações aqui, elas indicam para a gente que não está no plano da folha, tá? Ó, a ligação simplesinha, quando a gente faz só um tracinho assim, ó, significa que essas duas ligações aqui estão no plano da folha. Então, ó, essa daqui está para cima, essa daqui está para essa diagonal. Este triângulo aqui embaixo, ó, significa que este hidrogênio está na frente da folha. Então, é como se ele tivesse assim, ó, para fora, assim, tá? Este tracejadinho aqui, também formando um tipo de triângulo, significa que está atrás da folha. Então, é como se tivesse esse hidrogênio lá atrás da folha. Então, formando a nossa geometria tetraédrico, tá? Alguém para frente, alguém para trás, tá? Então, fica desse jeitinho aí a estrutura, tá? Agora, gente, nós vamos falar aí também da classificação dos carbonos. Como assim classificação dos carbonos? O tipo de carbono que nós temos, tá? Nós temos aí, ó, o primeiro tipo de carbono, que é o carbono primário.
O que é um carbono primário? Gente, é um carbono que está ligado com um ou nenhum outro carbono, tá? Então, o que nós vamos falar aqui agora? O carbono primário está ligado com um carbono ou ele não está ligado com nenhum outro carbono, tá? Então, só tem um carbono na minha molécula, ou se eu tiver 2 carbonos, é um carbono ligado com o outro, tá? Não importa a ligação com outros elementos, e sim com os carbonos, tá? O segundo tipo de carbono aí, ó, é o carbono secundário, tá? O que é um carbono secundário? É um carbono ligado diretamente com outros 2 carbonos, tá? Então, eu tenho um carbono ligado com 2 carbonos. Ah, e o restante dos átomos? Não interessa, é só com carbono, tá? Carbono terciário, tá? É carbono ligado diretamente com outros 3 carbonos. Então, é carbono ligado com 3 carbonos, tá? Aí está o carbono terciário. E por último, como o carbono faz 4 ligações, então vai ter um carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? É um carbono ligado diretamente com outros 4 carbonos. Então, eu tenho um carbono ligado com 4 carbonos, tá? De novo, interessa para a gente os carbonos que estão ligados com hidrogênio? Não. Com cloro? Não. Com enxofre? Não. O que importa para a gente nesta classificação desse tipo de carbono, primário, secundário, terciário e quaternário, é ele ligado com carbonos e não com outros elementos, tá? Então, um exemplo aqui para vocês, ó, que eu coloquei aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esta molécula, uma molécula orgânica. Como é que eu sei que é uma molécula orgânica? Porque, ó, cada carbono está fazendo 4 ligações, os carbonos formando cadeias carbônicas, ó, tá vendo? Ó, carbono ligado com carbono. Ah, mas aqui o carbono não está ligado com carbono, mas esse hidrogênio está ligado para cima. Então, todos os carbonos estão ligados entre si e os hidrogênios estão aí para completar as ligações, as 4 ligações do carbono, da molécula de carbono, tá? Então, eu montei aqui uma molécula orgânica, tá? E coloquei aqui embaixo, ó, carbono primário, secundário, terciário e quaternário, tá? O que significa isso? Que nós vamos analisar todos os carbonos aqui e vamos colocar as quantidades de carbonos de primário a quaternário, tá? Então, vamos lá, para vocês verem como funciona isso. Então, eu vou olhar um por um, ó. Esse carbono aqui tá ligado com quantos carbonos? Com um só. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Este carbono aqui está ligado com quantos carbonos? Ó, tá ligado com 1, com 2, com 3 carbonos. Ah, mas aqui é ligação dupla, então vai contar 2 vezes? Não, só vai contar o átomo. Então, ó, 1, 2, 3. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário, tá? Este carbono aqui, ó, tá ligado com um só. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Este carbono tá ligado com 1, 2 carbonos. Ah, esse hidrogênio está no meio. Então, o hidrogênio está para cima. O hidrogênio não está aqui entre a cadeia, tá? Porque o hidrogênio, ele é monovalente. Então, ele faz uma ligação só. Então, ele está ligado com esse carbono. Então, esse carbono aqui é um carbono secundário. Esse daqui também, ó. 1, 2. Também é um carbono secundário. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse daqui é um carbono quaternário. Esse daqui, primário. Esse daqui, primário. Esse daqui, primário. Então, agora é só contar. Quantos primários eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Então, quantos carbonos primários eu tenho? 5. Secundário, agora, eu tenho 1, 2 secundários. Então, eu coloco aqui 2 secundários. Terciário, agora, ó, 1 terciário. Então, coloco aqui 1 terciário. E quaternário, eu tenho um só, então eu coloco aqui um carbono quaternário, tá? Então, esta molécula, com as suas devidas classificações de carbono primário a quaternário. Então, aqui são as quantidades de carbonos que nós temos aí, tá? Tudo bem, gente? Entenderam aí? Continuando, então, do que nós vamos ver. Então, agora vem uma parte muito importante, que são as classificações das cadeias carbônicas. Nós vimos no anterior que são as classificações dos átomos de carbono,
tá? Que ele é tetravalente, as ligações são equivalentes e eles formam cadeias, tá? Então, o átomo de carbono pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Então, essas são as classificações dos átomos de carbono, de um carbono. Agora, nós vamos classificar a cadeia carbônica. Então, nós vamos falar da cadeia geral, da cadeia inteira, todos os carbonos ligados, tudo bem? Então, nós temos aí algumas classificações de cadeia. A primeira classificação é a cadeia aberta, acíclica ou alifática. É tudo o mesmo nome, tá? É tudo igual, só muda o nome, tudo é a mesma coisa. Então, aberta, acíclica, alifática, todas significam o quê? Cadeias abertas. O que é uma cadeia aberta? É a cadeia que não apresenta ciclo ou anel e possui extremidades, tá? Então, tem extremidade. Olha aqui, ó, eu tenho uma extremidade para cá e eu consigo falar onde começa, onde termina, ó. Começa aqui, termina aqui, ou começa aqui, termina aqui, tá? Então eu tenho duas extremidades, eu tenho extremidades aí de carbonos, tá? Então eu tenho pontas, tá? Na minha cadeia, tá? Isso é uma cadeia aberta. Uma cadeia fechada, cíclica ou alifática, ó, fechada, cíclica ou alifática. A mesma coisa que lá em cima aberta. São 3 nomes diferentes para o mesmo tipo de cadeia, que é a cadeia comumente chamada de cadeia fechada, tá? O que é uma cadeia fechada? Seus átomos originam ciclos ou anéis e não possuem extremidades, ó. Então aqui, ó, eu tenho um ciclo. Olha aqui, ó, um ciclo aqui e um ciclo aqui. Então, eu consigo falar onde começa? Ah, começa aqui. Ah, mas por que começa aqui e não começa aqui? Tá? Então não tem extremidade nenhuma, ó, forma um ciclo. Eu usei aqui a fórmula estrutural simplificada, aqui eu estou usando a fórmula de traço, tá? A fórmula de traço é muito usada, tá? Então aqui, simplificando, né, cadeia fechada, tá? Agora, eu tenho também cadeias mistas. O que é uma cadeia mista? Apresenta tanto uma parte fechada como uma parte aberta, tá? Olha aqui, ó. Uma parte fechada aqui no meio e uma parte aberta aqui. Então, ó, eu tenho uma extremidade desse lado, tenho uma extremidade desse lado, eu tenho um ciclo ou anel aqui no meio. Então, eu tenho as duas partes, aberta e fechada, ao mesmo tempo, tá? Esta cadeia aqui é uma cadeia mista e eu usei a fórmula de traço para a gente representá-la, tá? Agora, ó, para as próximas classificações, ó, serve tanto para cadeia aberta como para cadeia fechada, tá? Uma cadeia normal, o que é uma cadeia normal, tá? Apresentam somente 2 extremidades de átomos de carbono, tá? 2 extremidades, tá? Ou nenhuma extremidade de átomo de carbono, tá? Como assim? Se a gente fala de cadeia aberta, então tem que ter 2 extremidades de carbono. Se eu falo de cadeia fechada, não tem extremidade, porque a cadeia fechada não tem extremidade, tá? Então aqui, ó, uma cadeia aberta e normal, ó. Eu tenho 1, 2 extremidades. Olha aqui, ó, outra cadeia aberta e normal, porque eu tenho 1, 2, 3 extremidades. Peraí, mas olha o que ele fala lá, ó, extremidade de átomos de carbono, tá? Então eu tenho, ó, uma extremidade de átomo de carbono, 2 extremidades de átomo de carbono. Esse cara aqui não é carbono, então isso daqui é uma cadeia aberta e normal. Agora aqui, ó, um exemplo de uma cadeia fechada e normal. Ela não tem extremidade nenhuma, tá? Então é uma cadeia normal, tá? Então para ela ser fechada e normal, ela não pode ter extremidade nenhuma, tá? Aqui, ó, utilizando este cara aqui. Isto, vamos falar, é uma cadeia fechada, só que não é normal. Por que não é normal? Porque eu tenho, ó, uma extremidade para cá e uma extremidade para lá. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aí, tá? A nossa classificação. Eu vi a cadeia normal, agora eu vou ver a cadeia ramificada. O que é a cadeia ramificada? Apresentam no mínimo 3 extremidades de átomo de carbono, ou uma extremidade no caso de se for cadeia fechada. Olha lá, ó, neste exemplo, uma fórmula estrutural simplificada e uma fórmula de traço, tá? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3 extremidades da minha molécula. Então, essa minha cadeia é uma cadeia aberta, porque tem extremidade de carbono, e tem
3 extremidades de carbono. Então, se tem 3 extremidades de carbono, ela é uma cadeia aberta e ramificada. Ela já não é mais normal, ela é ramificada, tá? Numa cadeia fechada, ó, então eu tenho uma cadeia fechada com uma extremidade. Então, olha aqui, ó, uma pontinha para fora aqui. Então, isso daqui é uma cadeia fechada e ramificada, porque eu tenho uma pontinha extra ali, tá? Próxima classificação, também para aberta e para fechada, tá? Cadeias saturadas. Então, ó, apresentam somente ligação simples, do tipo sigma, entre os átomos de carbono. Entre átomos de carbono, tá? Tem que ser somente entre átomos de carbono. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A mesma molécula que eu fiz ali em cima, ó. Então, ó, carbono com carbono. Simples, carbono com carbono. Simples, carbono com carbono. Simples. Então, essa cadeia aqui, ó, ela é classificada em cadeia saturada, porque entre os carbonos, esta cadeia apresenta ligação somente simples. Olha aqui, ó, cadeia fechada agora, ó, só ligaçãozinha simples, ó, todas são ligaçãozinha simples. Então, de novo, a fórmula estrutural simplificada e fórmula de traço, tá? As duas são as mais usadas. Então, ligação simples. Por enquanto, há uma classificação geral para essa molécula. É uma cadeia aberta, é uma cadeia ramificada, porque tem 3 extremidades, e uma cadeia saturada, tá? Para essa daqui, é uma cadeia fechada, é uma cadeia normal, porque não tem extremidade nenhuma, e uma cadeia saturada. Então, eu tenho as 3 classificações por enquanto. Tudo bem, gente? Vamos lá para o próximo tipo de classificação, é a cadeia insaturada. Se a saturada é só ligação simples, a insaturada é ligação dupla ou tripla, que são as ligações pi, quando apresentam ligação pi na cadeia. De novo, ó, entre átomos de carbono. Tem que estar somente entre átomos de carbono, gente. Se não for entre átomos de carbono, não é considerado cadeia insaturada, tá? É só entre os átomos de carbono. É só nas ligações de carbono, tá? Então, aqui, ó, uma fórmula de novo, ó, estrutural simples, estrutural simplificada e fórmula de traço. Então, ó, olha aqui, ó, entre esses 2 carbonos, ó, uma ligação tripla. Então, ó, ligação tripla, insaturada. Ligação dupla, insaturada. Na fórmula de traço, ó, uma ligação dupla, outra ligação dupla. Então, fórmula de traço também indicando para mim que essa molécula aqui, ela é insaturada, tá? Então, ó, classificação geral para essas cadeias por enquanto, ó, aberta, normal e insaturado. Olha aqui também, ó, aberto, normal e insaturado. Aqui, fechado, normal e insaturado, tá? Porque não tem extremidade nenhuma aí. Tudo bem? Vamos lá. Cadeias agora homogêneas. Então, o que significam cadeias homogêneas? Possuem somente átomos de carbono entre carbonos. Ou seja, entre os átomos de carbono, só tem carbono, tá? Então, ó, possuem somente átomos de carbono. Ó, carbono entre carbono, tá? Olha aqui um exemplo, ó. Isso daqui, ó. Carbono, carbono, carbono. Ah, tem um oxigênio aqui embaixo, mas ele está entre carbono? Não, ele está fora do meu esquema. Ó. Entre esses 2 carbonos tem um carbono só. Tá, ó. Entre esse carbono e esse carbono, ó, tem carbono. Ó. Só tem carbono. Tá? Então, isso daqui é uma cadeia homogênea. Tá? Como que é a classificação geral para isso daqui agora? Ó? Aberta, saturada, normal, ó, porque isso daqui também não é carbono, normal, tá? E homogêneo. Aqui, fechado, normal, saturado e homogêneo, tá? Entenderam aí, gente? Vamos lá para a próxima classificação. Classificação agora de cadeias heterogêneas, tá? O que são cadeias heterogêneas? Possuem algum heteroátomo entre carbonos. Ah, então a homogênea só tem carbono e a heterogênea tem um cara diferente de carbono aí no meio. Sim, olha aqui, ó. Então, ó, carbono, carbono,
Opa, oxigênio e carbono. Então, entre esses dois carbonos, tem um oxigênio. Olha aqui, ó. Carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono. Então, ó, tá vendo que eu tenho um heteroátomo entre os carbonos? Então, isso daí indica para mim uma cadeia heterogênea, tá? Agora, um exemplo, uma classificação geral para esta cadeia aqui. Essa cadeia, ó, uma, duas extremidades. Então, aberta. Ela também é normal, tá? Então, aberta, normal. Entre carbonos, ligação simples, então homogênea. Então, aberta, normal, homogênea, saturada e heterogênea, o carbono, o oxigênio aqui no meio. Aqui, ó, mesma coisa, fechada, normal, saturada e heterogênea, tá? Então, essas classificações que eu falei para vocês, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea, serve para os dois tipos de cadeia, para aberto e para fechado. Agora, ó, nós vamos falar aqui, ó, somente com cadeias fechadas, tá? As cadeias fechadas, elas podem ser aromáticas. O que é uma cadeia aromática? Que possui um núcleo de benzeno, um núcleo benzênico. O que é o núcleo de benzeno? É isso daqui. Possui 6 carbonos com ligações duplas e intercaladas. Olha aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Olha, 6 átomos de carbono. E sempre intercalando, ó. Uma ligação dupla, uma ligação simples. Uma ligação dupla, uma ligação simples. Uma ligação dupla, uma ligação simples. Tá? Isso daqui é um núcleo de benzeno, que ele pode ser representado desse jeitinho aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um núcleo de benzeno, um núcleo de benzeno. Aqui, ó, eu tenho 2 núcleos de benzeno. Então, isso, quando eu tenho núcleo de benzeno, ciclo de benzeno, eu tenho cadeia aromática. A aromática sempre vai ser com 6 átomos de carbono, tá? Ah, eu tenho 5, 6, eu tenho 5, 7, 8. Tá desse jeito? Não. Tá dessa forma? Não. Tá dessa forma? Não. Então, não é uma cadeia aromática. Tudo bem? Vamos lá. Se tem cadeia aromática, tem cadeia que não é aromática. Quando a gente fala de cadeia que não é aromática, elas são cadeias somente cíclicas ou cicloalifáticas, que é a mesma coisa para cadeia fechada comum, tá? O que é uma cadeia fechada comum, ou uma cadeia cíclica, ou uma cadeia cicloalifática? É a cadeia que não possui núcleo de benzeno, tá? Olha lá, ó. Aqui tem 6 carbonos. Então é aromática? Não. Cadê a intercalação aqui de simples e dupla? Cadê a bolinha aqui no meio? Não tem. Então, isso daqui não é uma cadeia aromática, tá? É uma cadeia cíclica. Olha aqui, cadeia com 5 carbonos. Também não é uma cadeia aromática. É uma cadeia cíclica, tá? Ali, ó. Cadeias mononuclear. O que é cadeia mononuclear? Cadeia mononuclear apresenta apenas um ciclo. Ó, essa daqui, mononuclear. Essa daqui, mononuclear. Ah, então, pelo exemplo, pode ser para cíclica e pode ser para aromática? Sim, tanto faz. A mononuclear é só para a gente contar quantos ciclos tem. Então, tem apenas um ciclo. Então, qualquer cadeia fechada que apresente um ciclo vai ter aí, vai ser classificado como mononuclear. Então, se tem mononuclear, nós vamos ver, então, as cadeias polinucleares. O que são cadeias polinucleares? São aquelas que possuem 2 ou mais ciclos ou anéis. Olha aqui, ó, uma juntinho com a outra, ligadinha na outra aqui, ó. Então tem 2 ciclos. Então essas cadeias aqui são cadeias polinucleares. Também vale para aromática e para não aromática? Sim, vale para aromática, para não aromática, para qualquer tipo de cadeia fechada, tá? Próximo tipo aqui, ó, cadeias condensadas. São cadeias fechadas que possuem um lado em comum. Aqui, ó, esse lado aqui, ó, é comum para as duas cadeias. Então, isso é uma cadeia condensada. E uma cadeia isolada, o que é uma cadeia isolada? São aquelas cadeias que não possuem, elas estão juntas, mas não possuem um lado em comum. Ou seja, ó, ligadas por algum outro átomo entre elas, tá? Então, ó, eu tenho uma fechada, duas fechadas, e eu tenho um átomo no meio ligando as duas. Então, é uma molécula só, mas com 2 ciclos separados, não com 2 ciclos condensados, tá? Gente, a partezinha aí de introdução à química orgânica é isso daqui, são os tipos de ligação, são os tipos de fórmulas
são os tipos de classificação de carbono e tudo mais, tá? Que nós falamos agora. Então, gente, ó, espero ter ajudado vocês nessa parte de introdução à química orgânica. Essa parte aqui é a parte mais simples e a parte mais fácil, né, da química orgânica, que é só para a gente fazer a classificação das cadeias e classificação dos tipos de carbono, tá? Então, ó, gente, um abração para todo mundo. Até a próxima. Durante essa semana, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Um abração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.